Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente a deputada federal Silvia Cristina, que é do PDT de Rondônia. Ela integra a Comissão de Agricultura, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e também é subrelatora da Comissão Externa do Ministério da Educação. Deputada, um prazer recebê-la aqui no JR Entrevista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Clébio. O prazer é todo meu de estar participando com vocês. A gente vai falar de uma série de projetos que estão em andamento ali na Câmara e um deles tem a ver com o pagamento de precatórios, né? Tem sido extremamente criticado porque, de um lado, o governo quer, de certa forma, empurrar e a gente sabe que precatório não dá para empurrar, né? Já é uma decisão judicial da qual não se pode recorrer. Como é que está essa discussão? Como é que a senhora vê essa possibilidade de, eventualmente, empurrar esses pagamentos para frente? Pois é algo que realmente está na Câmara, né? Que tem tido muitas discussões, mas como você mesmo falou e nós também acreditamos, a questão de justiça, nós devemos, é claro, assumi-la e fazer de acordo com o que já foi determinado, né? Então a gente não pode brincar. Eu penso que, além das discussões, vai ser muito difícil de passar do jeito que as coisas estão vindo para que nós possamos aceitar. Então, ainda vai ter uma quebra de braço muito grande. Agora, o grande problema é que o governo justifica que é daí que se pode tirar o dinheiro para, eventualmente, levar adiante ações, projetos sociais, projetos de distribuição de renda, como o Bolsa Família, que vai mudar de nome aí, eventualmente, a depender de uma decisão do presidente. E aí, como é que fica isso? Essa justificativa é plausível para empurrar o pagamento de precatório? Não, não é plausível. Eu penso que os incentivos, e com relação também ao Bolsa Família, que terá outro nome, e tantos outros incentivos, como já aconteceu também para aumento de renda de pessoas necessitadas, especialmente na época da pandemia, não houve necessidade. Então, existem outros ajustes que são mais viáveis para que isso possa acontecer, sem dúvida. A senhora integra também a Comissão Externa de Educação. Como é que a senhora viu esse corte promovido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no que diz respeito a pesquisas e que deixou, claro, muitos pesquisadores enfurecidos, inclusive o próprio ministro, né? Como é que a senhora vê isso? Como tentar mudar isso? Muito sofrido. Eu penso que, da mesma maneira como aconteceram as verbas extras para que nós pudéssemos combater a pandemia, que foi surpresa para todo mundo, nós não tínhamos vacina, enfim, tem que ser garantida também, especialmente para a ciência, a tecnologia e também para as pesquisas. Então, nós só vamos conseguir avançar com esses investimentos. O que já era pouco, que já tinha tido cortes no outro mandato, mas agora de maneira muito agressiva. Então, a Câmara, é claro, se prepara não somente para debater, mas também de maneira que nós possamos rever, porque senão vai ficar realmente muito complicado. O que o ministro, né, da Tecnologia, inclusive, falou a respeito, lamentou que o corte fosse tão grande, nós também vimos com uma falta de respeito para essa classe que tanto precisa. Hoje, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas brasileiros têm muito o que oferecer. Muitos deles saem e vão para outros países em que a pesquisa é valorizada. Poxa, nós temos pérolas aqui. Nós temos pessoas completamente capacitadas de desenvolver algo que possa avançar e nós termos esse reconhecimento, como o Brasil, que também é bom nas pesquisas. Então, eu penso que a Câmara Federal, não somente eu, mas os demais pares, vai ter um embate muito grande para reverter essa situação ainda. O ministro Paulo Guedes deve, inclusive, ser chamado a prestar esclarecimentos sobre esse corte, né? A senhora acredita que há uma possibilidade, através disso, de tentar reverter essa decisão? Nós esperamos a sensibilidade dele, né? Eu acredito que todos nós podemos errar, nós somos seres humanos, mas, em sumo, nós temos que agradar e agregar aquilo que a maioria da comunidade realmente está querendo. Então, eu tenho certeza que a maioria da Câmara também tem esse alento para que possa ser revertido. A chamada, vamos dizer assim, do ministro Guedes foi de maneira maciça, a maioria votou porque quer que ele realmente preste esclarecimentos e eu torço para que ele vá com o coração sensível e voltado para que nós possamos reverter isso, que não vai ser bom só para os pesquisadores, vai ser bom para o Brasil. Nós precisamos avançar no quesito de pesquisa e realmente investir na ciência do nosso país, que é tão rica.
Uma outra questão polêmica que está em discussão na Câmara é a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Ainda mais no momento em que se discute eventuais punições e até demissões de promotores que integraram a Lava Jato por eventuais excessos. Muita gente diz, deputada, que é uma tentativa até do governo de tentar controlar procuradores e o próprio Conselho. Como é que a senhora vê esse projeto? Pois é, essa é uma PEC que realmente tem causado muitas discussões, ela está na pauta dessa semana. Eu acredito que não vai ser fácil dela passar, até por questão de coerência. Nós temos que ouvir as bases, né? Então, em todo o Brasil, não somente no norte, ao qual eu represento, né, lá o estado de Rondônia, mas há manifestos e esclarecimentos palpáveis para que nós possamos não aprovar, para que tenha esse reconhecimento, especialmente daquelas pessoas que estão lá realmente para fazer essa fiscalização. Então, ainda há tempo, eu acredito que vai ter muita dificuldade de passar. A senhora faz parte da Comissão de Agricultura e, inclusive, tem algo interessante porque foi relatora do projeto que libera bois e búfalos em áreas de reservas extrativistas, isso ali na região amazônica. A senhora acha que esse tipo de negócio é compatível com a preservação ambiental ou traz alguns problemas? Pois é, inicialmente, né, nós iniciamos um parecer favorável, recebemos muitas ligações, né, ele ainda não foi colocado em prática, nós retiramos porque houve manifestos especialmente de outras regiões. Então, lá para a região norte seria palpável sim, mas em outras regiões não. Então, a gente tem que pensar naquilo que realmente é para o Brasil num todo, né? E novas reuniões estarão acontecendo para que um outro relatório seja apresentado. Então, nós estamos ainda construindo para que, de fato, nós possamos agregar naquilo que a maioria do país precisa e não pensar no regional, para que nós possamos realmente avançar nesse relatório, para apresentar um relatório final ainda na Comissão de Agricultura. Perfeito. A gente já continua aqui a nossa conversa, deputada. Tá, eu quero agora me dirigir a você que nos acompanha e te lembrar que é possível assistir ao JR Entrevista na Record News sempre às 7h, no Portal R7, no Play Plus, também no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00h30 e, claro, sempre por meio de nossas redes sociais. Bom, a gente está falando muito dessa questão agora nesse momento que tem a ver com licenciamento ambiental, até para permitir, né, a exploração do agronegócio. Como é que estão esses projetos de licenciamento ambiental no país, deputada? Porque a gente percebe o seguinte, há uma demanda muito grande, mas fica tudo muito emperrado ali no Congresso, né? Como é que estão os debates nesse momento? Lá na Comissão de Agricultura, especialmente, eles avançam. Nós esperamos que no plenário eles aconteçam com mais rapidez, até porque nesse período de pandemia, o que realmente alavancou e o que salvou boa parte da região, e eu falo especialmente da região norte e centro-oeste, foi o agro. Então, nós poderíamos ficar em situação ainda piores de outros países se o agro não tivesse tão fortalecido. Então, é algo que nós precisamos avançar a passos largos, porque senão nós ainda temos problemas, né, alusivos e com certeza da pandemia, mas a questão do licenciamento, ele é necessário e que aconteça de maneira rápida, e especialmente por causa da economia e daquilo que ele vai trazer para o povo brasileiro. A gente tem visto até, citando essa questão da importância do agronegócio, porque foi uma das poucas áreas que enfrentou dificuldade, digamos assim, com a pandemia. Na verdade, a demanda continuou ocorrendo. Você teve um outro problema inicial de escoamento de produtos, mas que logo se resolveu. De produção em si, não. E em contrapartida, deputada, a gente tem visto movimentos protestando contra, principalmente aqui em Brasília. Na semana passada, a gente teve uma invasão de um dos movimentos, né? Contra uma sede dos produtores de soja. Como é que a senhora vê isso? É uma questão política ou tem realmente essa preocupação com o desmatamento, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, com a falta de licenciamento ambiental correto? O que está por trás dessas investidas? É uma questão política. Eu penso que, especialmente na região norte, só não foi pior por causa da pandemia, porque o agro estava realmente avançando e dando emprego, fomentando a economia, diferente daquilo que aconteceu no comércio, porque houve dispensas, houve fechamento de muitas empresas, então nós tivemos problemas sérios, mas o agro conseguiu alavancar. Então, que se faça um licenciamento ambiental alusivo com aquilo que a gente precisa, né?
aquele agricultor, aquele grande agricultor que realmente sabe do que significa o agro, ele não vai desmatar da maneira como muitos estão dizendo. Então, tem que ter, é claro, uma legislação, a punição, a fiscalização, mas não deixar que as coisas avancem, porque nós estamos num período realmente muito complicado economicamente. Então, o agro já mostrou que é forte, que precisa de uma atenção, mas que também dá para que o agro avance, mas sem que o desmatamento avance de maneira desordenada. E que as licenças aconteçam, porque a regulação fundiária também, agora alavancando por essa parte, que é tão emperrada aqui em Brasília, ela pode acontecer sem dúvida e aí o desenvolvimento chegar mais rápido. E essa questão do desmatamento, na verdade, tem sido uma das grandes críticas que se faz no cenário internacional ao Brasil, né? Qual a avaliação da senhora em relação à política ambiental do governo atualmente e até mesmo sobre a Conferência do Clima que nós teremos na Escócia no fim do mês? O que o Brasil tem para mostrar na sua visão? Olha, o Brasil ainda precisa trabalhar essas políticas de policiamento e de fiscalização um pouco mais contingentes. Nós sabemos que, infelizmente, algo ainda para que se faça. Entretanto, quando quem não está aqui no Brasil fala do desmatamento, não sabe também com propriedade. Agora, as políticas aqui do Brasil, elas ainda faltam ser implementadas. Nós precisamos disso, sem dúvida, porque ainda acontecem, para que de fato nós possamos avançar. E as áreas degradadas, aquelas que não têm incentivo do governo, para que o agricultor não desmate outras e aproveite essas áreas degradadas e façam com que elas sejam produtivas, porque aí eu não preciso desmatar mais, né? Não precisa desmatar, eu trabalho as áreas degradadas e aí fomenta a economia do agro. Eu penso que é dessa maneira que nós poderíamos trabalhar e aí, de fato, ficar todo mundo bem. As questões ambientais, que são importantes, que nós precisamos respirar melhor, o agro que ele segue de maneira fortalecida e as áreas degradadas que hoje improdutivas, mas que elas podem ser produtivas, mas que o governo também precisa dar sua contrapartida e não achar que aquilo não deve ser mais mexido. Tem que ser mexido sim, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir reverter e aí todo mundo ficar tranquilo. Uma questão importante, a senhora citou a pandemia aqui algumas vezes, agora nós vamos mais a fundo nesse assunto, porque a senhora faz parte da Comissão de Seguridade Social, que aprovou, inclusive, uma proposta muito interessante. Eu tenho a informação aqui de que, no sentido de cuidado às pessoas com sofrimento psíquico, e não foram poucas, né, em decorrência da pandemia, aprovou-se, então, um texto que é o substitutivo da senhora e que cria esse programa. Explica pra gente como é que vai ser esse projeto, quais os benefícios que ele vai trazer para essas pessoas, porque não são poucas pessoas pelo Brasil afora que sofrem com isso, né? É verdade. A pandemia trouxe, além de mortes, mas trouxe também algumas reações psíquicas e psicológicas realmente traumáticas para muitas pessoas. Aquelas pessoas que tiveram seus entes queridos, aquelas que hoje estão debilitadas, fazendo ainda fisioterapia, tendo que fazer diálise, enfim, foram muitas problemáticas para essas famílias. Nós conseguimos, é claro, também teve o nosso substitutivo, nós relatamos, mas ainda temos que tê-la para apreciação no plenário. E eu até pedi para o presidente Lira para que avançasse, para que colocasse isso com requerimento de urgência, porque nós temos que avançar com relação a isso. As pessoas ainda estão sofrendo. Graças a Deus, foram poucos ainda que não tiveram, mas a maioria foi avassaladora as causas que o Covid realmente fez no povo brasileiro. Então, hoje, nós temos aí que pensar nessas pessoas que já foram até para cometer suicídio, que é uma questão, e que, infelizmente, não conseguiram voltar à sua rotina normal da sua vida. Então, essa parte psíquica e psicológica que o Covid deixou, que a pandemia tem deixado, nós temos que realmente abraçar essas pessoas. É fazer política para a gente, para as pessoas que precisam, sem dúvida, ser agraciadas e não serem esquecidas. Passou, não morreu, mas ainda tem uma conta a ser paga, especialmente psicológica. E dentro dessa conta, deputada, é importante dizer que muita gente deixou de fazer exames de rotina, de tratamentos até contínuos, né? A senhora faz parte também da Comissão Especial de Combate ao Câncer e a gente tem percebido que, do ponto de vista de cuidados com essa doença, muita gente deixou de fazer os tratamentos em função da pandemia. Como é que está isso? Qual o cenário nesse sentido?
Só para você ter uma ideia, Clébio, só de câncer de mama, já que nós estamos no Outubro Rosa, cerca de 35% das mulheres que faziam essa rotina deixaram de fazer. Qual é a realidade que nós teremos daqui a uns dias? De um número muito avançado de mulheres portadoras de câncer de mama em fase avançada. Então, aquele tratamento que seria rápido, menos dolorido e mais rápido de ser curado vai ser completamente inverso. Vai ser mais dolorido, mais demorado e alguns, infelizmente, vão ter o veredito da morte. Então, é algo que nós temos que avançar. Nós, na Comissão de Enfrentamento ao Câncer, nós já encaminhamos documento para o Ministério da Saúde pedindo para que nós possamos avançar na questão de prevenção. Que apenas a gente não fique só na fala, mas que as ações com relação à prevenção do câncer, especialmente, elas aconteçam. Porque não está fácil. As pessoas saíram das UBSs, não foram fazer seus preventivos, e aí aquela dificuldade que a gente sempre fala. Prevenir é melhor do que remediar. Mas aí nós estamos na época agora, infelizmente, de remediar e avançar, oferecendo na rede pública para que essa prevenção ela aconteça o mais breve possível. Porque eu vou ser muito sincera, é algo que nos preocupa. A comunidade, a sociedade está doente, né? E muitas delas vão descobrir esse diagnóstico por causa dessa falta de acesso e do medo que aconteceu por causa da pandemia. Infelizmente, ainda nós não esse avanço com relação aos investimentos, mas é algo que nós estamos trabalhando firme para que aconteça. Perfeito. Obrigado, deputada. Olha, o JR Entrevista vai agora a um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar sobre as leis que devem aumentar a representatividade feminina na política. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente hoje a deputada federal Silvia Cristina, do PDT de Rondônia. Deputada, a gente sabe que tem um projeto em discussão para garantir um mínimo de participação das mulheres na política. Lamentável que precise de um projeto para isso no país, a essa altura da nossa vida, né? Mas como é que está esse projeto? Qual o benefício que ele pode trazer? É verdade. Nós queríamos que fosse diferente, mas... Natural, fosse natural, né? Que fosse natural. Mas a gente até fala que as mulheres se interessam mais. É importante. Só quem vai saber da nossa dor e daquilo que nós pretendemos somos nós é que sentimos, né? Especialmente mulheres negras como eu, né? Que sou uma das mulheres negras, nós teremos mais oportunidades, inclusive com relação às participações financeiras, né? Para as ajudas, porque geralmente as mulheres negras, a maioria delas, tem certas dificuldades financeiras. Então, isso para a gente é importante, especialmente para que se possa ter uma campanha melhor. Perfeito. Agora a nossa última pergunta, de forma bem rápida, falar sobre o cenário eleitoral, deputada, para o ano que vem. O Ciro Gomes é o candidato do seu partido e tem se colocado como uma opção à terceira via. Como é que a senhora vê isso? A gente deve ter realmente a possibilidade dele ser alçado ao segundo turno ou se vê uma possibilidade de uma eleição mais polarizada? Qual a sua análise? Eu acredito que o Ciro vem aí com uma projeção boa. É uma oportunidade onde que, durante as eleições, as pessoas têm que ter opções, né? Então, terão opções para serem analisadas. O Ciro já foi testado, o Ciro já foi ministro, inclusive, então é uma pessoa que tem muita capacidade. E a comunidade, o povo brasileiro vai analisar aí cada proposta e que venham outros, que venham novas oportunidades. Mas o PDT está muito bem representado com o Ciro Gomes. E já existe alguma costura para um nome eventual como vice ou isso tudo ainda está, digamos assim, no processo embrionário? Ainda no processo embrionário, mas com certeza será uma pessoa que, assim como o Ciro é uma boa opção, o vice também tem que ser uma pessoa que realmente tenha peso, né? Mas isso tudo está sendo discutido e muito em breve isso vai ser colocado à tona para que todo mundo tenha oportunidade de saber quem é e fazer a sua opção, sem dúvida, na hora de votar. Tá certo. Muito obrigado, deputada, pela entrevista. Foi um grande prazer recebê-la aqui no JR Entrevista. Eu que agradeço, Clébio. Deus abençoe. A você que esteve conosco, obrigado também pela sua presença, pela sua companhia. Lembrando, claro, é sempre possível assistir ao nosso programa na Record News, às 7h, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, sempre à 00h30 e por meio de todas as nossas redes sociais. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.